A gente está encaminhando para o final, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta importante, né? A gente está vendo aí uma campanha eleitoral em que a gente fala de satanismo, a gente fala de canibalismo, se fala de pedofilia, ataques, enfim, notícias falsas nas redes sociais sendo disseminadas todos os dias. A gente perdeu, quando eu digo a gente, né, de maneira como sociedade, mas o centro e a esquerda, né, que fariam aí a oposição a Bolsonaro, por que não consegue impedir a extrema-direita de avançar? Porque a gente continua vendo, por exemplo, Bolsonaro ainda indo bem nas pesquisas, né? Lula tem uma vantagem sobre Bolsonaro, mas ainda assim ele continua avançando nas pesquisas, apesar de tudo que tem acontecido, dos ataques antidemocráticos e tudo mais. E mesmo assim, tem muita gente que diz, olha, eu não concordo com tudo que Bolsonaro diz, mas sabem o que ele representa, porque ele, como essa figura, continua tendo uma parcela tão grande, né, da população, porque a gente sabe que vem sendo um ou outro, praticamente 50% aí da população que está insatisfeita. Por que a gente tem esse cenário hoje? Oh, Gabriel, isso é dificílimo. Eu acho que ninguém tem a resposta. Eu tenho pelo menos uma hipótese. Eu acho que existe hoje em dia um fenômeno novo, que é verdadeiramente inédito, que eu tenho tentado descrever. Eu chamo de midiosfera extremista. É bem simples de compreender. É um circuito comunicativo fechado, no interior do qual dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras estão capturados. O que é essa midiosfera extremista? São 4 elementos, internos e um externo. Quais são os elementos internos? As correntes de WhatsApp. E nós vivemos na pele o que correntes de WhatsApp podem causar na eleição de 2018, quando o campo progressista estava totalmente despreparado, como estava despreparado no Brexit em 2016 e na eleição do Donald Trump. Então, canais, essa rede multitudinária de WhatsApp. Uma rede de canais de YouTube. E, Leonardo e Gabriela, eu pesquiso já há alguns anos a produção da extrema-direita. Eu não sei se vocês fazem o mesmo. Eu acho que é difícil de acreditar, para quem não faz o que eu faço, o esgoto que é a rede de canais bolsonaristas no YouTube. Eles produzem material audiovisual 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa profusão de fake news e teorias conspiratórias, e sempre com simulacro de jornalismo. Aquele simulacro da ciência que faz o negacionismo. Terceiro elemento, as redes sociais. E lembremos que até ontem a extrema-direita comandava as redes sociais sem rival. E isso ajuda a compreender o seu poder. Quarto, aplicativos como Mano, que tinha como garoto propaganda o Flávio Bolsonaro, e no Facebook existe, se vocês quiserem se autoflagelar, a TV Bolsonaro. Então, esses 4 elementos, eles compõem um sistema fechado de comunicação. E existe uma máquina multimilionária, não estou exagerando, há uma máquina multimilionária de produção de conteúdo audiovisual permanente que alimenta esses canais. O pior, Gabriela, todos os partícipes da midiosfera extremista, no caso do Brasil, da midiosfera bolsonarista, fazem um pacto. E eu posso prová-lo, porque eu participo de alguns canais, de alguns grupos de WhatsApp bolsonaristas, como incógnito, evidentemente. Por sorte, ainda não foi descoberto. E o pacto é o seguinte: você só se informa no interior da midiosfera bolsonarista. Você recusa, como o diabo foge da cruz, CNN lixo, Globo lixo, UOL lixo, Leonardo Sakamoto lixo, Gabriela Varela lixo. A agressão que aconteceu ontem contra o cinegrafista de 59 anos de idade da Rede Globo, que teve uma convulsão, Gabriela, ele quase teve uma convulsão. É a imagem disto. Quinto elemento, Gabriela, da midiosfera extremista. E isso é muito grave, em algum momento neste país nós vamos ter que dialogar. E como o tempo é de urgência, e não temos tempo nem direito de ter medo, vamos lá. Eu me refiro à Rádio Jovem Pan. Por que eu faço? Eu assisto toda a grade da Rádio Jovem Pan. Você percebe que o meu lugar no céu está garantido. Eu assisto uma boa parte da grade da Rádio Jovem Pan para compreender esse fenômeno. Funciona assim: uma teoria conspiratória ou um fake news circula na midiosfera extremista, nesse circuito fechado. Quando chega na Rádio Jovem Pan e alguém dá vez a um teórico da conspiração ou adquire voz uma fake news, isso retorna para o circuito fechado da midiosfera extremista com valor de verdade, porque é uma validação externa.
Consequência, hoje no Brasil, eu proponho, nós temos dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que realmente acreditam no discurso da deputada Cristiane Brasil, que estão convencidas de que, de fato, o comunismo é uma ameaça que está dobrando a esquina e que, por isso, tudo vale, inclusive apoiar um Roberto Jefferson ou um Bolsonaro, porque eles estão convencidos que, se o comunismo chegar, todos os banheiros do mundo serão unissex, a ideologia de gênero será imposta nas escolas e as igrejas serão fechadas.